Fala galera, eu sou Ernesto Carriço e está começando mais um vídeo do canal Ultramania de Correr. Hoje eu estou aqui em Volta Redonda batendo um papo com esse cara aqui, ó, Luiz Antônio dos Santos, maratonista de aço. O lançamento do livro que conta um pouquinho da trajetória dele e a gente veio bater um papo com ele aqui, saber um pouquinho da história dele e dessa trajetória vitoriosa que saiu de Volta Redonda para ganhar o mundo. Valeu? Então bora lá assistir esse bate-papo bacana. Luiz, você é de Volta Redonda? Sou natural de Volta Redonda. Qual bairro aqui de Volta Redonda? Sou da Água Limpa. Água Limpa? Isso. E fala pra mim, como é que começou essa história sua com a corrida, essa paixão pela corrida? Então, a corrida, na verdade, assim, no colégio eu já sempre tinha um destaque. Eu lembro que eu estudava ali na Terrado e no colégio eu sempre tinha destaque, qualquer coisa que era participado de esporte. Eu vim fazer um teste de CUP aqui no Recreio. E nesse dia eu lembro que eu corri 2.000, quase 3.000 metros em 12 minutos. Então isso já começou ali. E eu sempre tive um destaque nas brincadeiras de pique-bandeira, aquele cara que era o rápido para correr. E também na época eu joguei bola, então o pessoal sempre me destacava porque eu corria muito, além da parte do fôlego, eu tinha corria muito, então assim, eu jogava de ponta esquerda na época, então o pessoal era... Jogou futebol também? Joguei futebol, inclusive eu joguei futebol com o Pantera, nós disputamos o campeonato junto. Donizete? Donizete, Pantera. Eu estava lendo no seu livro aqui que você chegou a montar um time, né? Sim, eu tinha um time que chamava Vasquinho, eu era o mais velho do time. Eu lembro que nós ficamos um ano, era só garotada mesmo, ficamos um ano sem perder, pra você ter ideia, nessa época, entendeu? Mas é a corrida que eu te falei, acho que é a corrida que me chamou mais um pouquinho, porque eu via a São Silvestre na televisão e eu ficava empolgado com aquilo. E eu falava assim, nunca imaginava que ia chegar onde chegou. Eu falava, um dia eu vou correr essa corrida. Mas não tinha nem ideia de como funcionava, como é que era. Então acho que a coisa começou bem por aí, entendeu? Essa paixão de ver pela São Silvestre. Começou sem compromisso, compromissada. Isso, bem assim mesmo, entendeu? Bem assim, sem compromisso. E essa transição sua da coisa descompromissada, de correr por prazer para uma coisa mais... Não é profissional, porque naquela época não tinha corredor profissional. Não tinha. O objetivo era chegar às Olimpíadas, mas você tinha que ser um corredor amador. Como é que começou? Quando que teve essa mudança de chave? Então, na verdade, assim, teve aqui em Volta Redonda, tinha uma meia maratona, que na época nós tínhamos um atleta que era o Luiz Geri, na época, que ganhava. E eu tenho, inclusive, foto disso, troféu até hoje. E eu fui lá sem ter ideia, que correr 21 km, nunca tinha nem corrido, né? E eu fui 10º geral e fiz 1h24. Então essas coisas foram me chamando a atenção. E um ano depois eu voltei a mesma prova, eu fiz 1h17 e fui o 10º novamente. Então começou assim, sabe? Mas acho que era assim, por isso que eu falei, acho que era uma coisa que eu gostava mesmo, estava dentro de mim. E aí eu conheci o Zezinho, né? Que treinava aqui no Recreio, e a gente começou um trabalho, ele treinava aqui no Recreio, aí foi na época que eu vim trabalhar no mutirão, e aí eu ia correndo para casa, voltava correndo, e ele que passava uns treinos para mim, porque eu não conhecia nada. E com isso eu fui crescendo. Os eventos aqui já dentro de Volta Redonda, eu já estava ganhando as provas, ia em Resende, algumas provas ganhava. Então a coisa começou a crescer dessa forma. Foi indo, e até que eu fiz uma vez... Eu cismei de ir no Rio, na verdade. Aí conheci a Corbama em Barra Mansa. Sim. E a Corbama em Barra Mansa tinha uma equipe, eles me levaram eles iam no Rio correr. Então imagina, Rio de Janeiro para mim era um sonho, né? Ir no Rio. E eu lembro que o cara falou assim, ó, nós vamos passar na rodoviária de Volta Redonda 2 horas da manhã, você tem que estar lá se você quiser ir com nós. Eu lembro que eu saí da Água Limpa, tipo assim, saí correndo, fui até a rodoviária de madrugada para não perder o ônibus e fui com a equipe. Fui com a equipe, eu lembro que eu fui 16º geral, numa prova de 10 km, eu fui o primeiro da equipe a chegar. Então aí eu comecei a treinar com o pessoal de Volta Redonda, de Barra Mansa, a equipe, comecei a entrar. Então a coisa começou a se destacar, eu comecei a ser o cara que estava me destacando. Até que fomos, por exemplo, a primeira São Silvestre, imagina, nós ficamos lá no Baby Barione na época, aquela coisa toda, aquela festa, né? E eu fui 256 no geral. Eu lembro que eu perdi para a Rosa Mota,
que era uma atleta portuguesa que ganhou a prova. Ela chegou 2 posições atrás de mim. Eu não esqueço disso. Então a coisa foi tomando gosto aí, nesse gosto eu fui crescendo, né? Eu fui crescendo pouco a pouco, e até que eu conheci um treinador, Henrique Viana, e a gente começou um trabalho. E eu lembro também que eu fui na minha primeira prova no Rio de pista, um fato até engraçado pelo fato de que quando eu cheguei lá, eu nunca tinha corrido pista em 5.000, eu tinha treinado aqui. E o cara, pra gente entrar, como era campeonato federado, você tinha que ter um resultado. Aí o cara me perguntou, você tem? Eu falei assim, olha, eu não tenho, eu nunca corri, eu sei que eu corro treinando, eu já corri uns 5.000 treinando. Ele falou, então, para sair na primeira bateria, você tem que correr 14,30 para baixo. E aquilo me chamava a atenção, porque eu queria sair na primeira bateria, que é onde saíam os caras mais fortes. E tinha um atleta ali que eu já tinha competido com ele e eu ganhava dele. E se ele ia sair, né? Então eu tenho. Mas eu não tinha resultado. E aí eu insisti tanto com o juiz, com o cara lá, acho que de tanto eu pentelhar ele, ele falou tipo assim, deve falar, deixa esse cara ir lá se ferrar, porque ele, sabe? Aí ele falou assim, ó, pode ir então, vai lá. Eu lembro que eu coloquei tênis, um short grande, e os caras tudo de sapatilha, o Adalto Domingues na época, que eram os caras da vez. E eu fui correr, eu sei que eu fui o 8º geral e eu ganhei desse rapaz que eu te falei e corri 14,26. Eu voltei lá no juiz e falei, eu não falei pra você que eu corri abaixo de 14,30? Ele falou, pô, você realmente correu. Então daí a coisa, como eu te falei, a coisa foi só crescendo pouco a pouco. Aí esse treinador... uma outra dimensão. Isso, foi tomando outra dimensão. Eu comecei a treinar com esse treinador Henrique Viana de Petrópolis e tal. Então daí já participei da minha primeira da São Silvestre de novo. Viana era pé de vento? Pé de vento, isso mesmo, pé de vento. A gente ficamos um bom tempo. Aí foi a hora que a chave deu uma virada e... Que aí a gente começou um trabalho mais sério e aí os resultados, na verdade, assim, como eu treinava aqui com o Zezinho, que tipo assim, da maneira dele ele me ajudar, mas talvez não tinha tanto conhecimento. E o fato de, igual eu te falei, Rio de Janeiro era um sonho, então você já viu que já estava no outro meio, né? Então aquilo ali só foi crescendo, né? E eu lembro que eu já fui, quando eu fui para a primeira São Silvestre com o Henrique Viana como treinador, eu já fui de 32 geral. E daí eu só fui crescendo cada ano, foi 32, 20º, 12º, eu só fui crescendo, então cada ano eu só fui crescendo. Então, no geral, os resultados foram só crescendo também. E como vieram as maratonas, as provas internacionais? As maratonas, ela começou, na verdade, assim, eu também identifiquei isso muito fácil em mim, que eu gostava mais das provas longas, porque as provas longas eu sabia que eu tinha muita resistência. E as provas já mais curtas, por exemplo, 5.000, não é que eu não corria, mas me exigia muito mais, eu percebia isso. E então as provas longas, enfim, e aí eu, junto com o treinador, a gente combinou. Porque assim, os meus resultados na meia maratona, ela me mostrava que eu poderia ir para a prova maior. E aí nós combinamos de correr a primeira maratona, que foi Blumenau. E aí fizemos o trabalho e fomos para lá. Chegou em Blumenau, o que aconteceu? Eu fui lá e ganhei a prova. E corri, acho que se não me engano, hoje não, hoje tem melhor, mas na época foi o melhor resultado de um maratonista feito dentro do Brasil, que era 2:12:15. E isso automaticamente me deu assim, um resultado para mim poder correr fora. Só que aí eu conheci um manager que a gente tinha uns contatos, ele conseguiu já arrumar Chicago. Por exemplo, eu lembro que o Blumenau foi em junho mais ou menos, ele arrumou Chicago para mim em outubro. Aí quando eu fui para Chicago, eu lembro que eu cheguei lá, tinha entrevista dos caras, assim, eu nem era assim, não era considerado nada, eu fiquei lá assistindo os caras, então, mas eu estava confiante, porque eu tinha treinado bem, e assim, aquela oportunidade de você estar fora, né, cara, para correr fora. Eu cheguei lá, no dia caiu neve, sabe, aquela coisa toda, tipo assim, tudo contra, né? Você nunca tinha visto, né? Mas eu nunca deixei que nada disso também porque eu vim para fazer isso. Portanto que eu lembro que eu carreguei com a camisa de manga, com touca, com tudo isso, e eu lembro de um período da prova que os caras tiraram, porque começou a esquentar, e minha vontade também era de tirar aquilo. Na verdade, eu tinha vontade de tirar. E eu vi que os caras não tiraram, eu falei, pô, se os caras não tirou, por que eu vou tirar? Mas é porque depois, no trajeto, a neve voltou, porque esquentou, mas voltou. E eu fiquei com aquilo, portanto que eu acabei ganhando a prova, na verdade, e eu cheguei com um processo de hipoglicemia, pra você ter ideia, por causa do frio que estava. Imagina isso é porque eu não tirei, imagina se eu tivesse tirado, entendeu? Eu lembro que nos últimos 3 quilômetros, que eu já estava na frente já, e aquilo eu vi que a perna já não dobrava mais que nem no começo, porque eu já estava sentindo, entendeu? Aí que eu te falei que eu cheguei nesse processo. E eu pedi a Deus, poxa, que me levasse até o final, porque imagina, era uma vitória, né, cara? Então eu acabei ganhando a prova com 2:13. A sua primeira vitória. Entendeu? E foi a primeira vitória, entendeu? E com 2:13, e isso foi um puto resultado na época, né? Isso foi em 90? Em
3, né? Eu corri 93 e 94. No ano seguinte você retornou e venceu Isso, novamente. venci novamente. Aí voltei outro ano, só que aí nesse meio tempo eu acho que eu fiz mais uma prova em Boston, eu fui em Boston também, foi onde que eu já corri 2:10, Maratona de Boston, que eu corri Boston 3 anos. E hoje é a querida de todo mundo, né? Querida de todo mundo, entendeu? Portanto que se você, por exemplo, eu lembro quando sempre passa a Maratona de Boston, eles sempre comentam, porque eu fui terceiro lá, acho que um dos melhores resultados em Boston, acho que é meu, de brasileiro, se não me falha a memória, porque eu lembro que toda vez que tem o Lauto que sempre comenta, né, ele sempre fala citado, de mim, né? sempre cita lá. Mas a primeira minha que eu fui em Boston, eu corri 2:10, eu já fiz um resultado bom. E eu fiz 3 anos Boston, eu corri 2:10, fui 13º, eu corri 2:11, fui terceiro e corri uma 2:11 de novo e fui 11º. Foram os 3 anos que eu fui em Boston. Então, Boston, depois Boston em abril, e depois voltei a Chicago no próximo ano, aí que eu ganhei de novo. E só que assim, como eu tinha corrido 2:10 em Boston, eu já para Chicago, eu já fui diferente, eu já fui ganhando um dinheiro, um cachê, entendeu? Porque eu já estava correndo pela Nike, já tinha arrumado um patrocínio da Nike, entendeu? Então assim, eu lembro bem assim, que na verdade quando eu fui lá eu ganhei $500, eu lembro de cachê a primeira vez, quando eu voltei a Chicago. E aí, porque o dinheiro, na verdade, não é que não tinha dinheiro. Ele tinha tudo ido para um keniano que ele tinha feito corrido 2:07 em Boston. Entendeu? E aí o cara tava lá na prova, esse cara tava. Bom, final da história, os mesmos caras que eu corri em Boston, a maioria tava lá. Aí eu fui para Chicago, só que eu tinha muita confiança, porque eu tinha treinado muito bem e tinha um coelho na prova que tinha programado para passar um ritmo X. E quando eu passei a meia maratona, passou tipo assim 1 minuto acima daquilo que eu estava programado para passar. E eu vi que o coelho também abriu. E ninguém foi, o grupo ficou ali. Inclusive esse cara que era o bambambam na época, né? Aí eu falei, não, eu vou embora, eu não vou ficar aqui não. Eu larguei aquele grupo e saí atrás do coelho. E fui atrás do coelho. Quando eu cheguei no 25 km, eu encostei nele. Aí quando eu encostei, ele saiu. Não sei se é porque... Como ninguém tinha ido, ele estava na frente, mas aí quando eu cheguei, ele pegou e saiu. Eu pensei, eu já estou na frente, eu vou continuar, não quero nem saber. Quem quiser que venha atrás de mim. Bom, final da história, acabei ganhando a prova de novo, entendeu? Fui bicampeão da prova. E aí, próximo ano que eu já voltei, você vê como é que as coisas mudam, que o próximo ano que eu já voltei em Boston, eu ganhei $50 mil só de cachê. Só para você ter ideia. Então você vê como é que a coisa foi crescendo, né, cara? Ela foi tomando outro nível. Ô, Luiz, e você como atleta, você se considerava um atleta audacioso, um atleta mais conservador, você tentava manter o ritmo e atacar quando... Ou você não tinha uma estratégia definida? Como é que era isso? Assim? Não, eu tinha assim, eu sempre fui muito ritmado, então, e eu tinha plena consciência que a maratona você tem que correr em ritmo, você não pode ficar, vai lá em cima, vem cá embaixo. Então eu tinha isso, então eu sempre queria, eu saía atrás do grupo, bem conservador ali, mas consciente também, não deixar abrir muito, mas consciente com o relógio, né, acompanhando o ritmo que eu sabia que eu podia correr. E quando davam tipo assim 30 e poucos quilômetros, que eu sentia que eu estava bem, aí uma coisa assim, se eu pôsse a cara na frente, você pode ter certeza que eu ia para tudo, aí eu ia decidido, aí eu já não, como eu te falei, já não voltava mais atrás, quem quisesse vir até podia vir, mas eu já ia para atacar mesmo, entendeu? E às vezes até já chegou de acontecer de vir a gente, mas eu não entregava, porque eu estava ali, eu não entregava. Quando eu ganhei Fukuoka, eu lembro muito bem disso, em 95, foi mais ou menos isso. Eu assisti um ano anterior de um atleta brasileiro que teve lá, a fita todinha, e ele, por exemplo, ele chegou no 38 quilômetros, ele chegou no grupo da frente. E quando ele chegou, ele meio que se acomodou atrás do grupo. E aí depois não conseguiu. Ele acabou, acho que ele se acomodou um pouquinho. Pô, eu falei, não, eu não faço assim, eu não faço nunca que esse cara vai. Se eu cheguei, o grupo estava na minha frente, se eu cheguei no grupo, é sinal que eu estou melhor do que eles. Então, assim, eu tenho que passar embora, e se eles quiserem, eles que veem. E foi dito e feito, eu corri com os caras. E, pô, eu lembro que no 37 nós estávamos ainda em 7, 8 caras. E eu ali, aí ataquei umas 2 vezes, aí eu vi que ficou 2, ficamos em 4. Mas até então, quando ficou em 4, na verdade, foi aí que eu pensei em ganhar a prova. Porque quando eu fui para essa prova de Fukuoka, o meu objetivo era o quê? Baixar minha marca de 2:10. Eu falei, não, eu tenho condições de baixar. Então eu fui com esse intuito. O meu objetivo maior era esse, baixar minha marca.
E aí quando eu passei 30 quilômetros, eu já tinha consciência que se eu não sentisse nada, eu corria abaixo de 2:10. Isso eu já tinha consciência. Então quando eu treino 37, 35 quilômetros, eu já tinha essa consciência. Aí eu comecei a pensar já na prova, já comecei a pensar diferente. E aí ficamos em 4 e eu olhava os caras, um espanhol, um japonês, e 2 espanhóis, um japonês, e eu olhava para os caras, passou mais um pouquinho, ficou um espanhol e ficamos em 3, e eu ali. E eu percebia que eu estava bem. Eu falei, puta, eu vou pro final com esses caras. Entramos no final, entramos na pista. A pista você passa o último 400 e faz 400 metros e chega. Quando nós entramos 3 ali, quando deu para sair no 400 metros, esse espanhol saiu, cara. E esse cara tinha 27, 10 mil. Eu falei, pô, esse cara é mais rápido. Pô, eu não vou ganhar desse cara. Só que eu vi que ele abriu, mas ele só abriu uma distância. E ficou ali, não abriu mais. Então eu continuei acompanhando, o japonês atrás de mim. Quando deu no último 200, aí eu saí com tudo. Eu saí com tudo, saí sprint final. Quando ele, no 100 final, quando ele olhou para um lado, me procurando, eu já estava passando pelo outro lado, entendeu? E aí, tipo assim, na verdade, para ele foi até uma surpresa, porque eu matei ele com aquilo, porque eu dei um tiro, mas aquele tiro, tipo assim, é o tiro de misericórdia, né? Para fechar a mesma coisa, né? É o último, entendeu? Né? Aí eu fui lá e venci. Então, eu sempre fui assim, eu fui muito conservador, mas sempre consciente, porque uma coisa que eu conhecia muito em mim era ritmo, entendeu? Então eu tinha noção de ritmo. E eu trabalhei isso muito dentro de mim, entendeu? Por exemplo, várias vezes o pessoal me encontrava na pista e eu fazia 25, 27 quilômetros na pista, porque eu treinava em cima de ritmo. Então, quando eu ia para a competição, eu tinha consciência do que eu podia fazer, entendeu? Bacana. Ô, Luiz, e fala para mim uma coisa, o que é o atletismo na sua vida, cara? Ah, cara, na verdade, o atletismo na minha vida, ele é tudo, cara. Ele é tudo. Sabe, é minha, sabe, eu acho que não dá, eu não vejo eu fora disso, sabe? Nem que seja o que eu possa estar fazendo de outra forma, mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Porque isso é tudo. Porque tudo que eu tenho na minha vida, a minha construção como ser humano, foi o atletismo. Então hoje, por exemplo, eu tenho um trabalho em Taubaté que é justamente assim. Eu estou tentando devolver um pouquinho do que o atletismo me deu. Então se eu conseguir um atleta consiga, sabe, eu já estou feliz, porque eu estou tentando devolver um pouquinho do que ele me deu. Porque eu sei o que isso foi de transformação na minha vida. Isso aí. Isso aí. Luiz, brigadão, cara. Parabéns pela sua trajetória, pelas suas grandes vitórias e por representar tão bem aqui a nossa região sul-fluminense no Brasil e no mundo. Obrigado. Valeu? Eu agradeço também de coração. Pode ter certeza que